Para a leitura da palavra. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Nessa noite eu quero refletir com os irmãos a respeito de Cornélio, da casa de Cornélio, um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo nos lares. O cristianismo, ele tem suas raízes nos lares. Muitas igrejas começaram na casa. Hoje vamos olhar a casa de Cornélio e ver que o Espírito Santo se manifestou na sua família e pode se manifestar na minha e na sua também. O primeiro nome que conhecemos é Cornélio. Este homem não era crente, não era um judeu, mas um grande militar. Comandava homens. Ele era como se fosse o sargento. Ele era um dos homens de postura, de reconhecimento. Ele era como a espinha dorsal do exército romano, um sargento respeitado. Vamos olhar algumas virtudes deste homem. Em primeiro lugar, diz a palavra que ele era piedoso e temente a Deus. Temente a Deus era uma expressão usada no Novo Testamento para pessoas que não eram crente, nem judeu, nem convertido de fato, mas era alguém que olhava para o cristianismo com uma certa curiosidade. Esse homem, ele então se aproximava do cristianismo, talvez cansado dos seus deuses, o Júpiter, Marte, Vênus, imoralidades dos religiosos romanos, mas este homem não era convertido. Além disso, ele era um homem muito generoso. Diz que ele fazia esmolas, apesar dele ser militar, ele não deixou o seu coração se endurecer no exercício da sua profissão. Aprendemos que nem todo militar é bravo, é carrasco, mas há pessoas que, apesar de ter autoridade, tem amor no coração. Ele sabia ajudar ao próximo, ele sabia abençoar as pessoas, e nós vemos que ele fazia esmola. E hoje, quantas vezes nós sabemos abençoar o outro? Quantas vezes nós sabemos abrir a nossa carteira e ajudar as pessoas que necessitam? 1 João capítulo 3, verso 17, diz que como pode Deus permanecer em alguém e essa tal pessoa ver o seu irmão passando por necessidade e fechar o coração? Então ele diz em João: filhinhos, não amemos com palavra, mas de fato e de verdade. Amém? Aquele homem ama o próximo, não está longe do reino de Deus, mas algo lhe faltava. Ele era um homem que orava. Talvez não soubesse ainda quem era esse Deus que ele orava, mas ele vivia perto de Deus. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. O Espírito Santo estava na casa de Cornélio e ele de contínuo orava ao Senhor. As orações eram sem cessar e de contínuo o fogo do altar estava na sua casa. Encontramos a importância de outra casa em oração no livro de Atos capítulo 12, verso 12. Na casa de Maria, mãe de Marcos, aonde todos estavam orando e Pedro estava na prisão. E enquanto eles oravam, as cadeias ao redor de Pedro na prisão foram quebradas. O mesmo ainda acontece hoje quando nós oramos, amém? Quando nós oramos, o milagre acontece. Quantas vezes, meus irmãos, você ora na sua casa? Quantas vezes?
Você ora com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Nós precisamos de oração, porque enquanto nós oramos, o Espírito Santo está se movendo na nossa família. Na casa em que existe oração, há proteção. Na casa onde existe oração, há unidade. A casa onde existe oração, são quebradas as barreiras e a comunhão, a paz. Amém? Orai sem cessar. No entanto, apesar do seu belo caráter piedoso, religioso, ele precisa ser conduzido ao caminho da salvação. Ele ainda não conhecia a Cristo Jesus. Não basta ser um bom religioso para ser cristão. O jovem rico também guardava todos os mandamentos. Porém, lhe disse Jesus: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta, Cornélio. E desse Cornélio, ele foi certo dia orar. E o Espírito Santo se manifestou a ele através de uma visão. No verso 3, nós vemos que enquanto ele orava, você não chegou a fechar a sua Bíblia, irmão. Amém? Porque nós vamos acompanhando o texto. Enquanto ele orava, veio um anjo do Senhor. Ele disse, verso 4, que está escrito, meus irmãos: Cornélio, seus os olhos, e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus se revela de uma maneira tão profunda. Ele traz visão e traz um anjo para que este homem tenha um contato mais profundo com o Senhor. Cornélio era um homem que estava buscando a Deus. Enquanto fazia isso, Deus o encontrou. Deus envia um anjo para dizer: Cornélio, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Amém? O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Nós não sabemos o conteúdo da oração de Cornélio, mas Deus envia um anjo para falar com ele. Salmos 25, verso 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que estão em oração, aqueles que buscam a face do Senhor. E nesse ambiente de intimidade, Cornélio recebeu uma visão. Visão essa que tinha instruções claras. Cornélio, há algo a mais para a sua vida. Há algo que o Senhor quer fazer. Com isso, nós vemos a importância da oração em nossa casa. Enquanto nós estamos orando, o Senhor, Ele vai dando para nós direção dos seus propósitos em nossa vida. Amém? Enquanto Cornélio está nessa visão, o Espírito Santo começa a trabalhar na história. Ele então envia uma visão também para Pedro. Mas antes ele ministra no coração de Cornélio. E ele dá uma declaração muito clara. Verso 5: envia mensageiros a Jope para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado com Simão curtidor na residência à beira-mar. Que desafio! Chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, que está em Jope e está lá na beira do mar. Olha só, não existia celular nem GPS, e esse era o desafio da visão de Cornélio. Então ele não discute com o anjo do Senhor, mas ele logo manda esses homens irem para essa região e ali falar com Pedro. Nós vimos que quando nós temos intimidade com Deus, nós não precisamos perguntar o porquê. Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo governa a nossa história, nós sabemos que o Espírito Santo está guiando os nossos passos. Amém? A intimidade do Senhor nos leva a confiar de todo o coração em Deus, de toda a nossa fé. Cornélio e seus homens então caminham pela fé. Provérbios 16, 9 diz que o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Amém? Ao olharmos para 2025, quantos sonhos, quantos projetos você alcançou? Muitos estão dizendo: o ano passou rápido demais. Outros, não. Outros já dizem: é Natal. Outros, misericórdia. Quando olhamos para a história de Cornélio, aprendemos que ele tem uma vida guiada pelo Espírito de Deus.
No ano de 2025, Deus está guiando os seus dias? Eu creio que Deus está guiando o meu coração, a minha família. Porque Romanos 11:33 diz que nós não sabemos a mente do Senhor. Nós não somos o seu conselheiro. Quem somos nós para nós entendermos os desígnios do Senhor? Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Quem chegou a conhecer a mente do Senhor? Quem tornou a ser o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Há momentos que nós queremos ser os conselheiros de Deus. Dizer, faça isso, Senhor. Faça aquilo. É verdade que nesse ano nós oramos, nós clamamos. Senhor, realiza o nosso sonho, realiza os nossos projetos. E o Senhor deu uma resposta para nós. Não, ainda não. Mas aqui nós entendemos que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós nos submetemos ao seu agir. E sabemos que os propósitos, os desígnios do Senhor, eles são maiores e melhores. O nosso pensamento é limitado. O nosso pensamento é em curto prazo. Mas os propósitos do Senhor são eternos. Nós olhamos para a segunda, para a terça, mas o Senhor nos vê para a eternidade. Amém? Quando Deus dá as coordenadas para andarmos, nem sempre Ele explica o motivo. O endereço era a cidade de Jope, casa de Simão, residência beira-mar. Mas não falava por que ia lá, para que buscar esse Pedro. Mas eles foram. Amém? Ouçam o Espírito. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Caminhamos por fé. Caminhar por fé é crer que na segunda-feira o Senhor vai estar comigo no trabalho. O Senhor vai estar comigo nas circunstâncias que eu não estou entendendo. Às vezes nós queremos explicações demais, porque a nossa visão é limitada. Mas Deus, Ele não dá ponto sem nó. Deus, Ele é perfeito. Ele age de forma extraordinária na história. Amém? Enquanto Ele fala com Cornélio, o Espírito Santo já está falando com Pedro. Pedro da cabeça dura, Pedro teimoso, Pedro que era uma pedra. Então, por que chamar esse Pedro para falar com Cornélio? Será que o Senhor não tinha um discípulo melhor? Era Pedro. Ao meio-dia, Pedro também subiu para orar. Pedro também estava em oração quando o anjo do Senhor chegou para falar com ele. Então ele estava ali às 3 horas da tarde, foi orar e sentiu uma grande fome e quis comer. Enquanto isso ele foi entrando em êxtase. Muitas pessoas também ficam meio desnorteadas quando estão com fome. Algumas ficam bravas, outras ficam irritadas, mas ele não estava aqui passando mal, mas o Senhor entra e começa a falar com ele numa visão. E ele diz algo para Pedro. Então ele vê o céu aberto. Céus abertos é coisa boa. Então ele vê céus abertos e descendo um objeto como uma vela de embarcação, ou como um lençol cheio de toda criatura, cheio de animais que ele gostaria de comer. Talvez fosse, sei lá, um porco assado, uma coxa e sobrecoxa, algo assim tão gostoso. Mas o porco era imundo, para Pedro era um absurdo. Também estava ali naquele lençol peixes. Mas então ele ouviu uma voz dizendo a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele diz: ah, Senhor, não, de jeito nenhum. Mas a voz falou de novo para Pedro. E o que ele diz? Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Pedro então não entendeu nada o que estava acontecendo. Os judeus, eles tinham leis muito claras sobre alimentos que estão lá em Levítico 11, animais que seriam considerados puros e impuros. A lei de Moisés teve um propósito, funcionou como um guia para conduzir o povo até Jesus. Com a vinda de Cristo, não precisamos observar a lei. Cristo ressignificou.
Não estamos mais debaixo da graça, mas da lei de Cristo Jesus. Romanos 6,14. O que o Senhor quer falar para Pedro nessa visão? Os animais representam as pessoas que estavam indo até ele. Pedro teria considerado imundo, impuro, aqueles homens que viessem conversar com ele. Os judeus acreditavam que Deus não tinha nada a ver com gente da raça do Cornélio e nem de gente que não era judeu. As bênçãos eram só para os judeus. Mas agora Deus está quebrando paradigmas no coração de Pedro. Tem alguém indo ao caminho de Pedro e os visitantes já estavam chegando. A visão, meus irmãos, tem propósito de tornar Pedro tolerante a qualquer pessoa? Não. Muitos usam essa passagem para dizer: Deus nos aceita como somos. Deus chama sim o pecador como está, mas sempre convida para a transformação completa. Efésios 4:22. Abandonem o modo como viviam antes, em suas paixões enganadoras. Se revistam do novo homem criado à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. O Evangelho diz: venha como você está. Como você chegou na igreja? Qual eram as suas condições físicas, emocionais, espiritual? Qual era o seu estado? A verdade é que muitas vezes nos achegamos até a Deus nos sentindo indignos, pecadores, pessoas que não merecem o seu amor nem a sua graça. Mas no caminhar com Jesus, nós vamos deixando o pecado para trás e Ele vai se manifestando em nós. Vai tirando as vestes sujas do pecado e vai colocando vestes novas em nós. Muitas pessoas entram na igreja, às vezes, com o visual que alguns dizem: oh, que escândalo! Olha a roupa daquela pessoa. Olha aonde que aquela pessoa tem pisado. As coisas que aquela pessoa bebe. As coisas que aquele come. E agora está dizendo que é cristão. A verdade é que quando nós encontramos Jesus, nós precisamos dizer não. Não para o pecado. Não para as velhas práticas. E sim para uma nova vida com Ele. No transcurso dos momentos ali, Pedro está meio alucinado. Pedro tem que quebrar paradigmas. A verdade é que a lei era boa, mas o apego exagerado à lei estava fazendo um mal enorme para os judeus. Eles amavam tanto a lei, mas não sabiam o que era o amor, não sabiam o que era ajudar ao próximo, não sabiam o que era a justiça. E muitas vezes nós somos tão crentes, que nós fazemos muros que nos afastam das pessoas. Atos capítulo 10, verso 34, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Em Cristo Jesus, os muros são quebrados. Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O amor e a graça e a salvação de Deus não é apenas para presbiterianos, mas é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, se arrepende e esse será salvo. Amém? A visão de Pedro se encerra, o lençol vai para o céu, Pedro fica meio alucinado. Então aparecem os mensageiros falando com Pedro. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, um homem que trabalhava com couro, um homem que trabalhava com carcaças de animais. Podia ser considerado também um impuro, mas Deus já estava quebrando o coração de Pedro. Nós aprendemos só nessa visão que existem muitas pessoas próximas de nós que necessitam da graça e da salvação de Cristo Jesus. E às vezes ela vem do jeito que está, vem com seus pecados, com as suas manias, e nós não podemos ser uma igreja tolerante ao pecado. Nós não podemos aceitar todas as ideologias em nome do amor de Deus. Nós precisamos dizer: vem, pecador, a Jesus. Vem, pecador, a Jesus, e deixe tudo para trás. Cornélio está aqui, ali pensando: o que está acontecendo nessa estrada? São 50 km, da onde que o Cornélio estava até chegar a Pedro. E nesses 50 quilômetros, muita
coisa aconteceu. O Espírito Santo estava agindo. É o Espírito Santo que está impulsionando a história desse homem. Amém? E o Espírito Santo continua. E nós podemos ver no verso 17, no verso 19, que então o Espírito vai explicar para Pedro: olha, está vendo alguns homens e você vai descer com eles. E Pedro, nada duvidando, é para ir com eles. No verso 21, então, apareceram esses homens, conversa ali e fala com Pedro sobre o dono deles, o centurião. Pedro tem ali um desenrolar de uma conversa. No verso 23, então, ele hospeda esses homens e parte com eles. No dia seguinte, ele desce para a casa de Cornélio e Cornélio está esperando Pedro. O verso 24, Cornélio estava esperando, seus parentes e amigos estavam em sua casa. Quantos parentes, quantos amigos, quantas pessoas próximas de nós ainda não são convertidas? Quantas pessoas às vezes entram em nossa casa, comem em nossa mesa, no nosso círculo íntimo de intimidade, mas jamais falamos de Cristo Jesus. Abra sua boca e fale do Senhor Jesus, porque muitas pessoas precisam de salvação. Amém? Nós que somos já de uma trajetória dos anos 2000, de lá para cá, somos da Igreja Presbiteriana, ouvíamos muito falar sobre lançar as redes, sobre pescar mais um para Cristo Jesus, e parece que esse movimento deu uma esfriada. Quantas vezes a igreja tem se envolvido em projetos de evangelização, mas a evangelização começa através da minha vida, da sua história. É quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: entra aqui, vem em minha casa, porque eu tenho algo novo para te contar. Eu tenho uma mensagem nova, as boas novas do Evangelho. Havia um hino antigo que dizia: as novas do Evangelho. E nós somos responsáveis por esse Evangelho. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, verso 9, o Senhor diz: Abel, onde está? Para Caim. Caim diz: eu não sou o tutor dele. E hoje, se o Senhor perguntar a respeito daquela pessoa que vai na sua casa, daquela pessoa que você sabe que necessita de Jesus, que resposta nós daremos? Cornélio vê Pedro chegando. Cornélio não sabe o que esse Pedro vai fazer na sua vida. Então ele se prostra diante de Cornélio, diante de Pedro, e Pedro diz para ele o quê? Verso 26: ergue-te, porque eu também sou homem como você. A glória é de Deus. Pedro já sabia o que estava fazendo na casa de Cornélio. E nós também somos chamados para sermos embaixadores da graça de Cristo Jesus. Jesus te chamou um dia pelo batismo, amém? Um dia Jesus segurou a sua mão e te trouxe aqui nessa igreja. E Jesus, ele tem um projeto de salvação para a sua casa, para a minha casa também. Nós não podemos nos conformar com tantas pessoas, tantas almas indo para o inferno. Jesus quer alcançar mais um através de mim, mais um através de você. E nós precisamos crer na graça do Senhor Jesus, amém? E ele vem, ele entra na casa de Cornélio. Cornélio conversa com ele, fala que o anjo apareceu e de repente tudo se faz novo. É uma mensagem inquietante. Nós já estamos chegando para o final deste texto e nós vamos ver que Pedro não pode parar por aí. Pedro tem algo para dizer a Cornélio. Ele diz: o Senhor não faz acepção de pessoas, é por isso que eu estou aqui. Mas eu preciso te dizer que esse Jesus que veio à terra, ele veio para anunciar um evangelho de paz. E na nossa casa é que começa a jorrar a paz de Deus, amém? Cristo é a nossa paz.
O sacrifício de Cristo Jesus veio para nos trazer a paz. Que a sua casa, que a minha casa, seja um ambiente de refrigério do Espírito Santo. Um lugar onde não existe batalhas nem guerra, mas um lugar onde a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela reina. E é isso que ele vem para dizer para Cornélio: a sua casa precisa de paz. E muitas vezes a nossa casa precisa de paz, porque essa paz começa no nosso coração. Quantas vezes estamos na casa do Senhor e o nosso coração está em guerra, coração inquieto? Quantas vezes conseguimos deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Quantos cristãos estão sofrendo com a ansiedade desse mundo? Mas Cristo Jesus deu a sua paz, Ele deu para nós. Receba a paz do Senhor. A paz Ele já nos deu e nós precisamos desfrutar dela. Hoje você está em paz ou você está inquieto? Pedro foi um homem que viveu anos e anos em inquietude de alma. Ele negou a Jesus, passou por tantas coisas, mas Deus foi moldando Pedro como uma pedra. E há momento que Deus precisa também ir lapidando o nosso coração. E o estado que o cristão precisa estar é um estado de tranquilidade, é um estado de paz. Não ache normal um crente falar: eu sou agitado, meu coração está bagunçado, porque isso é ao contrário das Escrituras de Deus. Nós devemos buscar a paz e nos esforçarmos para alcançá-la. E então essa paz foi fluindo ali na casa de Cornélio enquanto Pedro estava falando. Então ele disse: Jesus também foi enviado para essa terra com poder. Ele vai falar para Cornélio: Cristo tem poder. Esse nome você pode crer, Cornélio. E esse nome também nós podemos crer. A nossa família é chamada para crer no invisível, nação celestial de Deus. O Senhor é quem deve reinar em nossa casa. O seu poder, Ele está entre nós. Nós precisamos ser uma casa que crê no poder de Deus. Amém? Já estamos caminhando para o fim. Ele vai contando sobre Jesus. Meus irmãos, vocês precisam falar de Jesus na casa de vocês. Então ele vai dizendo: Jesus curou toda a fama, todos os enfermos, todos os oprimidos do diabo. Cristo Jesus veio para curar os oprimidos pelo mal. Em Cristo Jesus, meus irmãos, há libertação. Não ache normal as pessoas viverem com o coração oprimido pelo diabo. Há famílias que estão sendo oprimidas, pisoteadas pela miséria, pela pobreza, pela crise, por tantas coisas que o inimigo tem entrado, tem zombado. E nós, como cristãos, nós temos a autoridade do Espírito Santo. Ele levou o cativo, o cativeiro e derramou dons aos homens. E Ele nos deu espírito de autoridade para repreendermos o mal na nossa casa. E nós precisamos crer nesse poder que há no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Não deixe o seu coração viver oprimido. Em Cristo a libertação, em Cristo a vida. Ele diz: crucificaram a Jesus, tiraram a vida dele e penduraram na cruz. Devemos proclamar a mensagem. Cantamos: foi na cruz, foi na cruz. Que a tremer percebi meus pecados, castigado em Jesus. Cristo sofreu por nossos pecados. A nossa família precisa conhecer a verdade da cruz. Jesus sofreu, foi humilhado, desprezado, homem de dores, e sabe o que é padecer. Naquilo que Jesus sofreu, Ele é capaz de entender você. Ele é capaz de entender a sua família. Às vezes dizemos: ai, que cruz eu estou carregando, a minha dor, quantas provações, quantas tribulações na minha casa, mas o Senhor venceu, e com Ele nós venceremos. Amém? Cristo é capaz de entender. E essa mensagem vai entrando na casa de Cornélio, e ele diz: Cristo ressuscitou. Cristo é um Deus vivo. Nós não olhamos para um Deus morto, nós não cremos num Deus morto. Por isso nós podemos crer no amanhã. Por isso nós podemos crer na segunda-feira.
Porque Cristo ressuscitou. Ele se move entre nós, Ele caminha entre nós. Se Cristo ressuscitou, Ele está dizendo para Cornélio: Cornélio, você está entrando por uma porta que te dará acesso à eternidade. Cristo é a porta e o caminho para a eternidade. E às vezes nós pensamos na eternidade como um momento tão distante, mas a eternidade começa aqui. Quando nós começamos a desfrutar da paz de Deus, do refrigério, da sua proteção, quando nós temos intimidade em oração, nós já estamos vivendo a porção da eternidade. Amém? Cornélio, da sua casa, não tiveram a chance de falar, eu creio. No verso 43, ele diz para Cornélio: todo aquele que crê, recebe a remissão dos pecados. Não tem como fechar esse texto tão lindo com a entrada do Evangelho para os gentios de qualquer forma. Pedro ainda estava falando. Eu creio que Pedro ainda falava melhor do que eu. E Pedro estava falando, e algo extraordinário aconteceu. O verso 44 diz: Pedro ainda falava essas coisas, e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Ali nasce uma igreja, conforme o pastor Messias Anacleto. Não houve ali reunião do conselho, exame de candidatos, uma ata, tudo foi muito simples. Deus age quando quer, aonde Ele quer. E ali eles começaram a falar, movidos pelo Espírito. Começaram a falar em línguas. Nós não podemos deixar de crer na manifestação do Espírito. Quando nós também oramos, o Espírito vem. E o Espírito Santo, Ele invade a nossa casa. E quando o Espírito Santo, Ele sopra, Ele vem de uma tal forma que esse refrigério é tão grande que a cura, a salvação acontece. E isso é lindo. É um quadro de uma família inteira sendo alcançada pela graça de Deus. E esse é o propósito para a nossa família. Não uma casa vazia, mas uma casa repleta da unção do Espírito Santo de Deus. A casa de Cornélio ficou cheia. A minha casa e a sua casa precisa ser cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Não abra a porta, não abra a janela da sua casa para o medo, para as preocupações, para o mal, para as tribulações, mas que a sua casa esteja se abrindo para ouvir o Evangelho. Que a sua casa, meu irmão, seja uma agência do Espírito Santo. Porque aonde está o Espírito Santo, o maligno não entra. Quando o Espírito Santo ele entra na casa, não tem espaço para o mal. Na nossa casa pode ter muitas coisas, imperfeições, falhas, dificuldades, lutas, mas uma casa firmada na rocha, ela não perece. Amém? Que lindo esse quadro. Família de Cornélio foi alcançada. Que plano extraordinário. Eu não sei como é o estado da sua casa. E não vou fazer também um apelo aqui nessa noite. Porque como dizem, quem está na casa sabe o que está acontecendo. Vai lá na casa do irmão João que você vai saber como ele é. Vai na casa do irmão Mateus e você vai saber quem ele é. Porque na casa é espaço de intimidade. Casa é espaço onde nós temos as nossas manias, os nossos jeitos. Mas casa tem que ser um espaço onde o Espírito Santo pode entrar. E Ele pode trabalhar nos casais, nos filhos, em nossa história. Essa história é linda e é simples. Pedro era um homem como qualquer ser humano aqui. Pedro não era um Deus. Pedro não tinha nada mais que nós temos. Ele andou com Jesus. Mas Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo não é um movimento que faz as pessoas caírem e chorarem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Consolador. É aquele que nós oramos e Ele vem. Ele vem quando nós estamos sozinhas, quando nós estamos sozinhos.
Ele vem quando a nossa casa às vezes está em crise. O Espírito Santo vem quando a nossa casa está precisando de um alívio, de um refrigério. O Espírito Santo, ele entra, faz morada e ele faz diferença. Que o Espírito Santo entre na sua casa nessa noite e que ele não vá embora. Convido você para se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigada por esse privilégio de conversar com os irmãos a respeito de Ti. O Senhor conhece cada família que entrou aqui. O Senhor conhece a história da liderança da igreja. O Senhor conhece a história, Senhor, dos líderes de família. O Senhor sabe quantas crises, quantos ataques do maligno as nossas famílias sofrem. Mas nós cremos que no Seu nome há poder, no Seu nome há cura. Que a Sua paz, que excede todo entendimento, esteja sendo derramada sobre os corações, sobre, Senhor, as mulheres, sobre os homens, sobre as crianças. E nós sejamos uma igreja que exala o Espírito Santo de Deus com sua fragrância. O Senhor sabe as limitações da nossa casa. O Senhor sabe de tantas lutas que nós passamos. Mas em Ti nos apoiamos e dizemos: seja bem-vindo, Espírito Santo. Vá com as famílias, acompanhe, Senhor, até os nossos lares e nos livra do mal. E ao começar na minha casa, ao começar na casa de cada um, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradeço a igreja pode se sentar. Agradeço também o pastor, o conselho, por toda a oportunidade. Amém.